Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um momento de estudos. E agora, o que nós vamos ver? Planos e planejamentos. Será que é a mesma coisa? Será que são diferentes? Né? O que significa isso? Bem, você é novo aqui no canal? Que bacana, seja muito bem-vindo aqui. Já se inscreve? Já está inscrito? Que legal, que prazer ver você aqui novamente. Não esquece de dar o seu joinha, porque afinal de contas esse vídeo foi feito com muito carinho, especialmente para você. Então, vamos lá. Você sabe qual é a diferença que há entre planos e planejamentos? Bom, vamos ver. O plano, né? O que é um plano? O plano a gente pode descrever como um documento. É isso mesmo, né? É um documento, é aquilo que está escrito, é aquilo que foi feito com bastante cuidado, com muita atenção. Ou seja, ele foi elaborado minuciosamente. E o plano, ele tem objetivos, né? E objetivos bem claros, bem definidos. Tem também os conteúdos e como é que isso vai ser desenvolvido em relação à abordagem metodológica, né? As estratégias, né? Quais serão as estratégias, os recursos, os espaços, os tempos. Belezinha? Então, isso tudo tem relação ao plano, ok? Já o planejamento, ele tem uma outra sistematização, é a sistematização da decisão. Ele é a intenção, ele representa a ideia, o desejo do que se quer lá no futuro. E o que é isso? É o reflexo de se considerar a educação de uma maneira organizada. E organizada como? Racionalmente. E aí a gente tem que considerar todos os fatores e todos os envolvidos. E aí vai se pensar a educação, o educando, o professor, as disciplinas, os conteúdos, os métodos, também as técnicas. E vai mais longe, tá? Não fica só no âmbito de sala de aula, mas vai incluir aí também a organização administrativa, a gestão da escola, da comunidade escolar e segue ampliando para outras esferas. Bora lá ampliar um pouco isso, tudo que a gente está falando e resolver a questão? Vem comigo. Bom, a gente já viu, né, que plano é uma coisa, planejamento é outra. São coisas diferentes, certo? Então vamos começar pelo planejamento. Olha só, planejamento. Ó, planejamento. Beleza? Bom, o que o planejamento representa, né? Conforme acabei de falar, ele representa algo futuro, certo? Algo que ainda não aconteceu, algo que está vinculado com o que a gente está projetando para frente, tá? Com uma ideia, ele está vinculado a uma intenção. Então, quando eu penso no planejamento, que é para o futuro, eu estou pensando numa intenção, eu estou tendo relação com ideias, certo? Com decisões, tá no campo das ideias, né? Do pensamento, das decisões, o que é que eu vou projetar lá para frente. Ele vai representar também essas ideias, esses pensamentos, né? Os conceitos também, as discussões, aquilo que se considera em relação ao determinado tema, né? No nosso caso aqui a gente está falando de educação. Olha só, vou te dar um exemplo. Se um determinado sistema de ensino vai orientar as suas escolas, né? A primeira coisa que ela precisa deixar claro, né? Que esse sistema de ensino precisa deixar claro, é quais são os princípios, quais são os conceitos que se tem, as ideias que se tem, por exemplo, a respeito de infância, a respeito de criança, enfim, porque se eu não sei qual é o conceito que eu tenho de ser humano, o que eu penso a respeito do mundo, como é que eu vou orientar adequadamente as escolas do meu sistema? Percebeu? Então, o planejamento, ele está numa esfera maior, ele está numa esfera, se a gente fosse dizer assim, hierarquicamente superior, tá? Então, o planejamento em relação à escola, né, o planejamento educacional, ele tem essa dimensão de estar maior. Então, você está enxergando que os planejamentos, então, são maiores e eles são ampliados. Então, a gente tem aqui, olha,
Eles têm essa característica de ampliação, certo? Bom, e o que essas ideias, esses conceitos, esses pensamentos, né? Esse planejamento para o futuro, como é que isso vai se realizar? Como é que isso vai se concretizar? Bom, para todas essas ideias, essas decisões acontecerem, né? Para tudo isso aqui acontecer no futuro, há necessidade de planos. Então, ó, aí a gente tem os planos. Então, o planejamento vai gerar o plano. E o plano, ele está aqui por quê? Porque ele não fica só no campo das ideias, né? Para que as ideias não fiquem só na discussão, não fiquem só no pensamento, mas que efetivamente elas se materializem. Ó, materialização daquilo que foi pensado, idealizado, sugerido, discutido ali no planejamento. Então, é para as coisas acontecerem, começarem a materializar. Certo? E é aí que os planos entram em ação para começar a concretizar aquilo que foi definido numa outra esfera, né? Aquilo que foi definido nos planejamentos. Bom, quando a gente fala de plano, a gente está falando também e principalmente de registros, certo? Olha só, grava isso, hein? A gente está falando de registro. Se o plano já é algo mais concreto, é algo que vai se materializar, eu tenho que lembrar e associar, né, com os registros. Então, a gente precisa também nos planos prever a avaliação, prever aí uma anotação, uma retomada, uma possível mudança de rumo, se for necessário, e para isso o que é necessário, né? O que é fundamental isso tudo? Ter aí os registros, as anotações, certo? Ó, as anotações para se fazer uma boa análise, certo? Para você poder avaliar se aquele plano está sendo adequado ou não, se eu preciso mudar alguma coisa, seja no recurso, enfim. Bom, um autor que trata bastante de planos e planejamentos é o José Carlos Libânio, né? Um autor aí super conhecido na área da educação, e ele trata também, quando ele fala de planejamento, né, ele trata dessa nomenclatura. É ele quem vai dar aí alguns conceitos. E ele fala que o planejamento, ele tem produtos, ele tem resultados, né? Então, o planejamento para Libânio, ele vai ter produtos, certo? Ó, produtos, resultados. E que produtos são esses? O plano é um deles, o programa é um outro, e também ele fala no projeto. Cada qual, plano, programa e projeto, ele fala que tem um detalhamento e um aprofundamento daquilo que foi planejado anteriormente, né, pelas outras esferas daquilo que foi feito no planejamento, beleza? Bom, estamos aqui falando de Libânio, né? E aí a gente já viu que tem vários planos. E tem o plano escolar, o plano de ensino, o plano de aula. E o Libânio fala aí de todos esses planos como modalidades do planejamento, né? Como resultados, como produtos do planejamento. Então, olha só, ele fala dos planos, ó. Ele fala dos planos. E esses planos têm o escolar, a gente tem o de ensino e a gente tem o plano, né, de aula, tá? Bom, quem fala isso é o Libânio. Aliás, é um dos autores que as bancas adoram falar quando fazem questão de plano e de planejamento. Belezinha? Hashtag fica a dica, tá? Anota aí no seu caderninho. Bom, o que ele vai falar? Ele vai falar dessas modalidades, né? Desses planos como modalidades do planejamento, produtos do planejamento. Então, plano escolar. O que o plano escolar é?
Se está falando de escolar, entenda aí, associe com o plano da escola. Ele vai traduzir o quê? A ação da escola, mas é a ação da escola inteira, tá? Então, o plano escolar, ele vai envolver uma ação global, certo? Ó, global da escola. Ele vai pensar a escola como um todo, ele vai envolver inclusive a comunidade escolar, vai extrapolar ali a sala de aula, né? Ele vai falar de aspectos do pedagógico, mas ele vai falar também de aspectos do administrativos e inclusive de recursos financeiros. O plano escolar, ele vai detalhar aí também a questão dos usos do aspecto financeiro. E esse planejamento escolar é um planejamento, tá? Ele é um planejamento coletivo, tá? O plano escolar é um plano coletivo. E quando a gente fala de coletivo, a gente vai logo pensando e lembrando, né, do quê? Da escola que tem que ter uma gestão democrática, tá? A escola pública tem que ter uma gestão democrática. Se ele é coletivo e essa gestão é democrática, qual vai ser o resultado disso tudo? Se não, principalmente, o PPP, né? O projeto político pedagógico, ou outras pessoas chamam de proposta pedagógica, tá? Proposta pedagógica ou projeto político pedagógico, que é um plano maior, feito por várias mãos, né? E vai representar aí a escola como um todo. Ele tem que ser revisitado anualmente, conforme está na legislação, mas ele é um plano para longo prazo, tá? Então você vai associar também aí o plano escolar, é um plano de longo prazo. Ai, quão longo é isso? 2 anos. Se ele tem que ser revisitado todo ano, ele pode extrapolar 1 ano. Mas não é interessante que a escola faça aí um PPP para mais de 2 anos, até porque muita coisa acontece, né? Em 2 anos letivos. Então, o ideal é que ele seja aí para 2 anos. 2 anos é o ideal, mas ele precisa ser revisitado todo início de ano, conforme está inclusive determinado na legislação, ok? Aí a gente tem o plano de ensino. Já falamos aí do plano escolar e a gente vai falar do plano de ensino. O plano de ensino é um plano que a gente pode chamar de um plano de curso, ó, plano de curso, ou também a gente pode chamar de unidade didática, tá? Libânio usa essa expressão de unidade, ó, unidade didática, tá? Ele fala aí de unidade didática. E essa dimensão do plano, né, vai falar do pedagógico, tá? Então, aquilo que vai ser ensinado, ele tem a ver aí com os conteúdos, então é por isso que a gente chama de plano de ensino, plano de curso, ele tem a ver com os conteúdos, tá? Inclusive, está previsto no artigo 13 da LDB que é obrigação dos professores darem conta aí dos planos, tá? Então, inclusive, por força de lei, os professores têm que cumprir aí com os seus planos. Então, tem que desenvolver aí o plano de ensino, que vai abordar o conteúdo, né, as unidades didáticas, as questões pedagógicas do curso. E este plano, né, esse plano de ensino, ele tem um tempo médio, né? Se o plano escolar é um plano para longo prazo, o plano de ensino é para médio prazo. E a gente pode chamar esse plano de ensino, né, de um plano técnico, né? É um plano de médio prazo e ele é um plano técnico, certo? Porque vai abordar aí as questões específicas de cada disciplina, de cada conteúdo, enfim, está falando aí da especificidade daquilo, do objeto de educação, tá?
E aí o plano de aula é outra obrigação dos docentes, né? Está pautado também na legislação, mas o plano de aula, ele é o trabalho docente que vai esmiuçar, que vai detalhar o plano de ensino. E aí, olha, se o plano escolar é de longo prazo, o plano de ensino médio prazo, evidentemente, o plano de aula é para curto prazo e muitas vezes curtíssimo prazo, né? Então, o plano de aula, ele vai esmiuçar, ele vai detalhar, ó, o plano de aula vai detalhar o quê? O plano, o projeto do professor. É onde ele vai executar, é onde o professor vai colocar a mão na massa, ele vai traduzir tudo aquilo que o professor pensou e vai pôr em prática, né, ali em sala de aula. Então ele vai detalhar e ele vai ser posto em prática, né, nas salas de aula, certo? Ó, ele estará aí nas salas de aula, conforme as expectativas de ensino e aprendizagem que estão ali propostas naquela escola, naquela unidade, né? Enfim, de acordo aí com os objetivos propostos. Então, ele é um plano de curto prazo, tá? Então, ó, curto prazo, tá? Curto prazo, e a gente pode chamar então o plano de aula, né, como um plano operacional. Operacional. Por que operacional? Porque é ele que vai pôr em ação, é ele que vai executar aquilo que se projetou, aquilo que se pensou num plano de ensino, no plano escolar. Belezinha? Bom, vamos resolver a questão? Bora lá. Ó, 2021, Banca Amioesc, Prefeitura de Santa Helena, Santa Catarina, professor de arte. No plano de aula, esse que a gente acabou de ver, né, que é curto prazo, que vai operacionalizar as coisas na sala de aula, ó. No plano de aula, as habilidades que o professor deseja que os estudantes desenvolvam estão presentes no campo denominado, gente, tá em que esfera? Da avaliação, do desenvolvimento, do conteúdo ou do objetivo? Perfeito, tenho certeza que você assinalou objetivo. Por quê? É aquilo que o professor tem como objetivo de aprendizagem, é aquilo que ele vai trabalhar. Então, num plano de aula, quando ele está pensando, né, nas habilidades que ele deseja que o estudante desenvolva, tem que estar aonde? Descrito, né? Nos objetivos, porque na avaliação eu vou ver se o objetivo foi atingido. O desenvolvimento é aquilo que eu vou desenvolver, aquilo que eu vou executar. E o conteúdo são os saberes, né? É o assunto que vai ser trabalhado ali. Portanto, tenho certeza absoluta que você gabaritou aqui comigo. Primeira questão, alternativa correta, alternativa D. Vamos lá fazer mais? Olha aqui nossa segunda questão. Deixa eu pegar aqui, ó. 2022, Banca Avança São Paulo, Prefeitura de Louveira, no interior de São Paulo, professor de artes. Sobre o plano de ensino ou plano curricular, é correto afirmar que, a gente acabou de ver, né? Plano de ensino, plano curricular. Ó, o plano de ensino ou plano curricular que deve constituir-se na organização didática do processo de ensino destinado a cada turma, levando em consideração tanto as defasagens como os conhecimentos prévios dos alunos, de modo a garantir que todos os alunos alcancem os objetivos de aprendizagem contidos no plano de ensino. E aí, gente, vocês concordam com isso ou não? E aí? Claro que não, né? Olha, um plano de
ensino e um plano curricular, ele não tem que ser uma organização didática do projeto de ensino, né, do processo de ensino destinado para cada turma, levando em consideração aí as defasagens ou os conhecimentos prévios. Por quê? O plano de ensino é aquilo que o professor vai trabalhar para aquele determinado segmento. Então, ele vai elencar ali aqueles assuntos. Evidentemente, quando ele vai considerar os conhecimentos prévios, é num outro plano, tá? É lá no plano de aula, não é agora. Agora, nesse plano curricular, nesse plano de ensino, ele está ali elencando. Lembra que eu falei que é de médio prazo, né? Ele está ali previsto para um semestre, para um bimestre, e está ali pensando naqueles conteúdos todos, ok? Então, não é a nossa alternativa, tá? B. O plano de ensino ou plano curricular é o plano integral da instituição. Integral da instituição? Composto pelos referenciais que dizem respeito aos objetivos e metas estabelecidos para cada uma das dimensões da gestão da escola, pedagógica, administrativa, recursos humanos, financeiros e resultados educacionais. Claro que não. Isso aqui está se reportando ao planejamento escolar, né? Ao plano escolar e não ao plano de ensino ou plano curricular. Belezinha? Tudo certo? Então, não estou falando aqui, quando eu falo de plano de ensino, plano curricular, eu não estou falando do plano integral ali daquela instituição, daquela escola. Estou falando de PPP, né? Estou falando de proposta pedagógica, tá? Então, não é a nossa alternativa. Vamos lá, letra C. O plano de ensino ou plano curricular, enquanto instrumento personalizado de trabalho, deve ser desenvolvido para atingir objetivos de cada turma em separado, em separado. E aí, vocês acham que isso está correto ou que está incorreto? Incorreto, exatamente, porque eu não estou pensando numa turma em separado. Eu vou falar ali, olha, nesta escola, para este ano de escolaridade, vai se trabalhar determinados conteúdos, determinados saberes, né? E não é só um instrumento de trabalho para a gente chegar naquele objetivo de cada turma, né? Um instrumento para eu chegar no objetivo de cada turma é um plano da turma, né? E aí ele está muito mais próximo ao plano de aula do professor e não ao plano de ensino, que ele tem aí um médio prazo, né? Ou plano curricular, certo? Belezinha? D. O plano curricular ou de ensino constitui-se no referencial como fundamentos de cada disciplina. Está se referindo aqui aos saberes. Até agora, ok, né? É isso mesmo. O plano de ensino, o plano curricular, ele é específico para aquele determinado assunto, para aquela determinada disciplina que se vai, componente curricular, né, que se vai trabalhar ali. Nele devem estar expressos as expectativas de aprendizagem, os conteúdos previstos e as propostas de avaliação de cada ano série. Perfeito, né? Nesse plano de ensino, nesse plano curricular, eu tenho que prever ali todos os saberes que serão trabalhados para aquele ano série, né? Para aquele determinado período de tempo mais alargado, evidentemente, tá? Então, ao que tudo indica, é a nossa alternativa correta, mas a gente ainda tem a D para analisar. O planejamento escolar deve ser estruturado e articulado através de 3 níveis. Quais? Planejamento da escola, plano de ensino ou curricular e o plano de aula. Bom, o planejamento escolar, ele não tem que estar pensando desta forma, né? De ter um planejamento da escola, ter o plano de ensino, né? Ou curricular e o plano de aula. O planejamento escolar é o PPP e ele não vai incluir o planejamento
da escola, né? Porque ele já é o planejamento da escola, e ele também não vai incluir um plano de ensino que é específico do docente, e também não vai incluir o plano de aula, porque isso também é específico do docente para as aulas em si, certo? Então, o planejamento escolar, ele não tem que estar estruturado em 3 níveis, ele já é um só nível. Percebe a diferença? Então, realmente, nossa alternativa correta é a alternativa D, que eu tenho certeza que você gabaritou aqui comigo, né? Prestou atenção no começo da aula. Então, belezinha. Vamos responder a questão 3? Vamos aí, nossa questão 3, ó, 2022, Banca PS, concurso, Prefeitura de Sombrio, Santa Catarina, auxiliar de ensino de educação infantil, de educação inclusiva. Ó, Libânio aí, tá vendo? Lembra que eu falei que o Libânio é referência para as bancas quando está tratando de planos e planejamentos? Ó, Libânio define o planejamento como um processo de racionalização, organização e coordenação da prática docente, articulando a ação escolar e o contexto social, tá? Ao mesmo tempo, o planejamento é um momento de pesquisa e reflexão intimamente ligado à avaliação, né? Porque eu tenho que avaliar até para saber se o objetivo está sendo atingido ou não, se eu preciso corrigir o rumo, certo? Então, belezinha, até aqui, perfeito. Ó, assim, o ato de planejar não se reduz ao mero preenchimento de formulários administrativos. Ou seja, sabe aqueles formulários, qual é o objetivo, qual é a meta, tal? Não é só isso, né? Quando se está planejando é muito mais do que isso, tá? E é o quê? É a ação consciente de prever a atuação do educador, alicerçada nas suas opções político-pedagógicas e fundamentadas nos problemas sociais, econômicos, políticos e culturais, que envolve os participantes do processo de ensino e aprendizagem, que é escola, professores, alunos, pais, comunidade. Para o autor, são funções, tá? Do planejamento escolar. Então vamos lá, planejamento escolar. Para o Libânio, o que é? Ó, esclarecer princípios, diretrizes e procedimentos de trabalho docente que garantam a articulação entre a função da escola e as exigências do contexto social em que está inserida. Beleza, até aqui isto sim faz parte do planejamento escolar, porque se eu parar para pensar no que é o PPP, se não exatamente isso, né? Eu colocar lá quais são os meus princípios, quais são as minhas ideias, quais são as diretrizes, o que é que essa escola vai fazer, de que maneira essa escola vai trabalhar, como é que o docente vai fazer, sem entrar na minudência do plano docente, tá? Que isso é uma outra esfera, não é para o PPP. Belezinha? Então, essa primeira frase está correta. Vamos para a segunda. Manifestar a relação entre o posicionamento filosófico, político-pedagógico e profissional do professor com as suas ações educativas efetivas. Ok, isso também está correto. Tá? O planejamento escolar, ele vai aliar, sim, aquilo que se pretende, aquilo que se pensa em relação à educação, aos objetivos daquela escola, daquela instituição e também aliando com o trabalho do professor. E lembra que eu falei logo no começo que o plano escolar ele é feito a várias mãos, então os professores também colaboram com o plano escolar. Não é obrigação do professor, obrigação é do plano de ensino, é obrigação do plano de aula, mas o plano escolar, né, o planejamento escolar, ele está aí levando em consideração a contribuição do corpo docente. Então, perfeito, essa frase também está correta. Vamos lá. Terceira, assegurar a realização de um processo de ensino de
qualidade, evitando improvisação e rotina. Perfeito. Quando eu penso num plano, quando eu penso num plano de aula, num plano de ensino, num plano curricular, quando eu penso num planejamento escolar, eu estou olhando com uma racionalidade para aquilo tudo que a gente vai fazer em relação à educação. Então, eu estou eliminando qualquer improvisação. Não vou dizer, hoje o que eu vou fazer? Não, não é assim. Eu quero chegar a um determinado objetivo, num determinado período de tempo, eu conto com tais recursos, portanto, eu vou eliminar a improvisação. Tá? E também não vai cair na rotina, porque a rotina é aliada da improvisação, porque quem não para refletir, quem não pensa no planejamento, acaba fazendo sempre mais do mesmo, tá? Então, por meio da preparação das aulas e replanejamento. Sempre que novas situações surgirem no processo de ensino e aprendizagem, já que esse processo se caracteriza por um movimento permanente. Perfeito. Impedindo que o plano seja rígido e absoluto. Perfeito. Todos os planejamentos, todos os planos são flexíveis, eles preveem aí a avaliação até para você corrigir rumo, até para você modificar e caminhar por outras veredas, né? por outros trajetos. Então, esta frase também está correta. Quarto, planejar de acordo com as condições socioculturais e individuais dos alunos. Perfeito. Nosso foco, se é uma educação de qualidade, a gente tem que olhar para o estudante. Ele é o centro do processo de ensino e aprendizagem. Ele é o importante. Nós existimos para estar atendendo a aprendizagem do estudante. Portanto, sim, há que se pensar e considerar os aspectos socioculturais e também individuais dos alunos. E isso tudo vai estar contemplado no plano de aula, no plano de ensino, no plano curricular, no planejamento escolar, né? No plano escolar, enfim. Ou seja, aqui todas as frases estão corretas. E agora é só procurar a alternativa correta, né? Assinale a alternativa correta. Apenas o 1? Não. Apenas o 2 e o 3? Não. Apenas o 4? Não. Nenhum item? Não. A alternativa correta, que certamente você gabaritou aqui junto comigo, a alternativa E para nossa terceira questão. Bora lá fazer a penúltima? Olha aí, Banca Quadrix 2021, Prefeitura de Canaã dos Carajás, no Pará, prova para pedagogo. Em relação à distinção entre planejamento e plano, assinale a alternativa correta. Vamos lá. O plano tem a função de nortear o funcionamento da escola durante todo o ano letivo, enquanto o planejamento diz respeito às ações cotidianas tomadas pelo educador para a execução da aula. Né? Está exatamente ao contrário, né? É o inverso. O plano da aula, ele é feito, né? Pelo professor, e ele tem que nortear ali aquilo que o docente vai trabalhar dentro daquele período de tempo que é a aula, né? Então, o plano, ele vai trabalhar com estas questões da aula. Agora, o planejamento escolar, né, ele diz respeito ao maior, ele diz respeito à escola como um todo. Então, tá invertido aí, tá? B. O planejamento é a sequência do que será desenvolvido em um dia letivo. Planejamento, um dia letivo? Não, né? Se a gente acabou de falar que o planejamento escolar ele é maior, ele está previsto ali para 1, 2 anos, e aí eu não vou pensar em cada dia. Cada dia é lá para o plano de aula, tá? Então já está errado logo aqui. O plano necessita da participação em conjunto da comunidade escolar para sua concretização. Evidentemente que não. A comunidade escolar, né, a participação da comunidade escolar é lá no planejamento escolar, lá naquela gestão democrática, onde se vai escutar
as demais vozes, né? Mas um plano é o professor ali fazendo, porque ele é o técnico, né? Ele é o operacional, tá? Então, também não está correta essa alternativa. C. O planejamento escolar deve ser guiado pelas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, isentando desta forma a escola da elaboração de projetos autônomos. Não, ela não está isentando. Tem sim que ser feito considerando, né, as diretrizes da BNCC, mas jamais isentando a escola de elaboração de projeto autônomo. A escola tem autonomia relativa, é claro, né? Mas ela tem autonomia para desenvolver o seu projeto político-pedagógico, a sua proposta pedagógica. Portanto, não vai isentar a escola, tá? O plano é um guia que tem a função de orientar a prática, constituindo um documento absoluto. E plano também não é absoluto, né? A gente acabou de ver que tanto o plano quanto o planejamento, eles são flexíveis, eles devem ser revisitados, modificados toda hora que for necessário, né? Então, também não é a nossa alternativa. D. O plano educacional envolve a organização das ações dos educadores durante o processo de ensino, integrando professores, coordenadores e alunos na elaboração de uma proposta de ensino que será projetado para o ano letivo e constantemente avaliada, enquanto o planejamento é um instrumento que sistematiza as ações escolares no espaço físico, as avaliações de aprendizagem? Claro que não, né? Avaliações de aprendizagem, elas estão relacionadas com o plano de aula. É o plano de aula que vai prever também avaliações de aprendizagem para que isso possa reverter em benefício do próprio estudante, né? Porque aí o professor pode, inclusive, modificar o seu plano de acordo com o resultado da avaliação de aprendizagem. Mas isso não vai diretamente influenciar no plano escolar. Belezinha? Então, só pode ser a nossa alternativa correta, só pode ser a alternativa E, né? Já vamos até assinalar aqui. Mas vamos olhar com cuidado, ó. Planejamento é uma tomada de decisão sistematizada, beleza, racionalmente organizada sobre a educação, ok. O educando, o ensino, o educador, as matérias, as disciplinas, os conteúdos, métodos, técnicas de ensino, organização administrativa da escola e da comunidade escolar, ok. O plano consiste em um documento mais elaborado, lembra que eu falei que ele é mais esmiuçado? No qual constam os objetivos específicos e os conteúdos e o desenvolvimento metodológico. Perfeito! Realmente a nossa alternativa correta, para você que gabaritou junto comigo, da questão 4, alternativa E. Bora resolver a última. Questão 5, 2021, Banca, IBFC, Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte, prova para supervisor escolar. Vamos lá. Existem premissas importantes para que o planejamento de ensino considere a dinamicidade do conhecimento escolar e sua articulação com a realidade sócio-histórica. A esse respeito, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 1. Produzir conhecimentos tem o significado de processo. Ok, né? É um processo, né? Produção de conhecimento é processual, né? Ela não acontece estanquemente, né? É um processo de reflexão permanente sobre conteúdos aprendidos, buscando analisá-los sob diferentes pontos de vista. Ok, é isso mesmo. Tá? Então, produzir conhecimento é exatamente isso, né? É um processo, é uma ação processual, de uma reflexão permanente, porque você está constantemente estudando e revendo determinados conceitos, conteúdos, enfim, correto. 2. Desenvolver uma atitude de curiosidade científica, de investigação da realidade, aceitando como conhecimentos perfeitos e acabados.
os conteúdos transmitidos pela escola, ai, 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 né? Quer dizer que só aquilo que é transmitido pela escola é perfeito e acabado? Claro que não, né? Há tanto conhecimento extraescolar que, inclusive, a legislação prevê que deve ser valorizado, né? Princípio da LDB, valorização de conhecimentos extraescolares. Invalidou a nossa frase. 3. Levar em conta as articulações entre planejamento do ensino e o planejamento global da escola, explicitando em seu projeto político-pedagógico. Ok, né? Eu tenho que articular sim o plano de ensino com o plano global da escola, ou seja, o plano que o professor vai desenvolver em sala de aula tem que estar em sintonia com o plano da escola, né? Com o planejamento escolar. Não pode destoar uma coisa da outra, porque senão a coisa não funciona, né? A gente tem que pensar na qualidade da educação. Portanto, estão corretas aqui as frases 1, a 2 não e a 3 sim. Então, vamos procurar uma alternativa. Apenas a 1 e 2 estão corretas? Não. Apenas a 3? Não. Apenas a 2? Não. Apenas as alternativas 1 e 3 estão corretas. A nossa alternativa, então, correta, que eu tenho certeza que você gabaritou, essa aqui comigo, você estava atento. A alternativa correta, letra D. Muito obrigada por me acompanhar aqui em mais um vídeo. E não se esquece, tá? Coloca aqui nos comentários se você está gostando, não está gostando e quais assuntos que você gostaria de ver aqui no canal, que a gente elabora com carinho para vocês, porque esse canal é para vocês. Belezinha? Obrigado, beijo grande, até o próximo vídeo.